Olá, amada igreja, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Desejo a você um dia maravilhoso, que Deus o abençoe ricamente neste momento. Hoje, terça-feira, seria o dia do nosso culto no lar, porém nós não estamos podendo nos reunir, devido à lei, governamental, e nós como cristãos também temos que obedecer e entender que isso é benéfico à nossa própria saúde. Por isso, nós não podemos então nos reunir e nós estamos então gravando a mensagem para que a palavra de Deus chegue ao seu coração. Por esse mesmo motivo, nós também estamos transmitindo o culto todos os domingos às 19h30 ao vivo. E convido a você que sintonize nas nossas redes sociais para que você possa acompanhar e adorar a Deus juntamente com a sua igreja. Mas hoje eu quero falar em especial sobre a correção divina. Para isso eu peço a você que abra suas Bíblias lá no livro de Jó, capítulo 5, de 17 a 27. A palavra de Deus diz assim, Jó, capítulo 5, de 17 a 27. Feliz é o homem a quem Deus corrige, não despreze a correção do Todo-Poderoso. Pois ele abre a ferida, mas ele mesmo trata. Ele fere, mas as suas mãos a curam. De seis angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará. Na fome ele te livrará da morte, e na guerra te livrará do poder da espada. Estarás protegido do açoite, da língua, e quando a devastação chegar, nada temerás. Rirás da devastação e da fome, não terás medo dos animais selvagens, pois manterá aliança até com as pedras do campo, cujas feras estarão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está em paz, visitará o teu rebanho e nada te faltarás. Também saberás que a tua descendência, tua posteridade se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Descerá a sepultura em idade avançada, como se recolhe o feixe de trigo dos devidos tempos. Já observamos isso e vimos que é assim que acontece. Ouve e aplica isso para o teu bem. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Pai querido, nós temos te pedido, Senhor, em favor dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que estão à frente, Senhor, nessa luta, nessa batalha em favor da vida, neste momento de pandemia a qual nós vivemos. Mas neste dia também queremos, Senhor, incluir o nosso pedido em seu altar com toda humildade, para que o Senhor olhe, Senhor, com olhar de amor, com olhar de misericórdia, para aqueles irmãos, meu Pai, que são profissionais liberais, ó Pai, que não têm tido o seu trabalho, principalmente, Senhor, aqueles que são motoristas, Senhor, de van escolar, ó Deus, que têm transportado aluno, que nessa paralisação tão longa, Senhor, das atividades escolares, estão realmente enfrentando as suas dificuldades. Que o Senhor, meu Pai, na sua infinita bondade, jamais permita que venha faltar o pão de cada dia nesses lares, suprindo, Senhor, as suas necessidades, Senhor, de tal forma, Senhor, que nós possamos ter um coração grato, Senhor, verdadeiramente ao Senhor. Abençoe a cada um, Senhor, abençoe todo o povo da face da terra, abençoe, Senhor, a nossa família, a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil e o mundo, diante, Senhor, desse vírus que tem preocupado e trazido temor, Senhor, a muitos corações. Nos guarda, Senhor, e nos proteja. Sei com aquelas famílias enlutadas também que perderam seus entes queridos. Oramos assim no nome santo e eterno de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Falamos hoje então sobre a disciplina, ou seja, a correção
divina, né? Domingo, na direção do culto, à noite, né? Eu li 2 Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, nesse momento, a nossa terra está doente, precisando ser sarada pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Nós precisamos compreender isso. A nossa terra está doente diante dessa pandemia. A nossa terra está doente, sofrendo com esses políticos desequilibrados que estão aí à frente do nosso governo, levando sofrimento e incerteza a toda a população. A nossa terra precisa ser sarada, Mas para isso o texto está dizendo que nós precisamos, primeiro, nos humilhar. Segundo, orar e buscar a presença de Deus. Terceiro, desviar dos nossos maus caminhos, para que o Senhor ouça a nossa oração, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. No texto que estamos lendo aqui, Jó estava doente, estava na miséria. Quando Elifaz foi visitá-lo, então Elifaz observou toda essa situação em Jó, doente, na miséria, estava desacreditado, e Elifaz então diz a Jó que tudo aquilo que ele estava passando era em consequência ao seu pecado. Veja comigo lá no capítulo 4, no versículo 7 e 8, diz assim: lembra-te disso agora, qual foi o inocente que pereceu? A pergunta de Elifaz a Jó. E os corretos, onde foram destruídos? Pelo que tenho visto, quem planta o pecado e semeia o mal, haverá de colher isso. Elifaz então está dizendo a Jó que toda a situação que ele estava vivendo era consequência do seu pecado, do pecado particular e pessoal de Jó, Mas é verdade que o pecado nos traz sofrimento, isso não tenha dúvida, mas é um grande erro concluir que o justo não sofre e que todo sofrimento é decorrente do pecado. É um erro pensar desta forma. Quem pensa como ele faz, vive afastado do amor de Deus. Não adianta passar a vida acumulando justiça, principalmente justiça própria, boas obras para se livrar do sofrimento, pois nesse mundo todo mundo sofre. O sofrimento, embora provocado pelo pecado, sim, pelo pecado, é como os raios do sol ou a própria chuva, ela cai sobre o justo e sobre o injusto. Por quê? Porque nós somos pecadores, Nós somos pecadores, assim como nós sofremos pela solidariedade da raça. Adão pecou lá no Éden e nós herdamos esse pecado e por isso sofremos pelo pecado. Então, ou seja, independente do meu pecado, independente do seu pecado, o pecado da humanidade traz consequência generalizada a todos os seres humanos. Por isso os cristãos também sofrem. Fica doente, desempregado, vai à falência e tem que aprender a viver com o suficiente. Nós cristãos também somos atingidos, somos justificados pelo sangue do Cordeiro, somos feitos justos diante de Deus pelo perdão do Senhor, mas enquanto nesse mundo que jaz do maligno,
com a consequência do pecado, nós pagamos também, juntamente com todos, o preço pela desobediência humana. Veja lá em Provérbio, capítulo 30, versículo 7 e 9. Diz assim, palavra do rei Agur, né? Peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Esse era um pedido do rei. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia. Dá-me apenas o pão de cada dia. Para que na fartura não te negue e diga, quem é, Senhor? Ou, empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, esse era o pedido do rei Agur. Ele não queria ser rico e não queria ser pobre, mas ele queria ter o suficiente para viver uma vida tranquila e em paz. E é isso que o Senhor diz, né? Para que nós busquemos primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, ou seja, nada nos falta. Deus supre todas as nossas necessidades, até mesmo diante dessa pandemia, diante dessa situação que nós estamos vivendo, enfrentando desemprego, enfrentando essas adversidades no trabalho. Deus não nos desampara, embora tudo isso que vivemos ainda é consequência do pecado e da correção divina sobre toda a humanidade. Mas, com tudo isso, segundo Paulo, nós podemos viver feliz em qualquer situação, vencer tudo isso na graça de Deus, no poder de Deus, na bondade de Deus, na presença de Deus, na proteção de Deus. Veja comigo lá em Filipenses, capítulo 4, de 11 a 13. Abra a sua Bíblia, acompanha comigo. Filipenses 4, de 11 a 13. Diz assim: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Aí vem aquele versículo que muitas pessoas pronunciam sem o devido conhecimento. Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E podemos todas as coisas naquele que me fortalece, mas não é só as coisas boas. Nós podemos enfrentar pandemia, podemos enfrentar desemprego, nós podemos enfrentar enfermidade, nós podemos enfrentar tudo naquele que nos fortalece, porque o Senhor é bom e o Senhor nos guarda e nos protege, mesmo diante de tudo, mesmo diante da consequência da desobediência humana, do pecado. Portanto, amados irmãos, ir ao médico, tá? Ficar internado, tomar remédio, procurar trabalho, estudar, gastar o que nós ganhamos, né? Cobrar preço justo, pagar as contas, entrar na fila da caixa para receber o auxílio do governo, desde que seu direito. Isto não é falta de fé, é bom senso, é compreensão daquilo que Deus já falou aos nossos corações, daquilo que verdadeiramente foi provocado pelo próprio homem. E é dessas coisas que o Senhor Jesus veio nos resgatar. O humilde aceita a vontade de Deus, espera, obedece, né? Enquanto que o orgulhoso determina e ordena como Deus deve agir. Já perceberam isso? O humilde, ele aceita, ele obedece, enquanto aquele que é orgulhoso quer determinar, quer dizer como que Deus tem que fazer. Ou seja, tem que ser do meu jeito, Deus. Chega a ser um absurdo, não é verdade?
O orgulhoso se considera um pequeno pecador, ele acha que o pecado dele não é tanto para sofrer como ele está sofrendo, e não aceita a correção divina, de forma nenhuma, e traz sempre como argumento em seu coração, olhando para os outros, dizendo: está vendo, Deus, ele é mais pecador do que eu, ele merecia o castigo, não eu, porque para o orgulhoso a correção é castigo, mas para o justo, para aquele que crê, sabe que Deus é justo e que ainda nós gozamos da misericórdia do Senhor, e por isso nós temos um coração grato. Para o orgulhoso Deus é carrasco, e para o humilde Deus é justo, é santo e é bom, porque nós não merecemos nada e Ele sempre nos dá além do que nós merecemos. O pecador arrependido dá graça em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: sede grato por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, que nós sejamos agradecidos, mesmo em situação adversa. Aquele que se arrepende também chama a correção, o que o ímpio dá nome de castigo. Nós somos corrigidos, nós não somos castigados. E quanto à correção, a correção fortalece a nossa fé. Veja lá em Hebreus 12, versículo 11, que diz assim: nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Na verdade, quando nós somos corrigidos, é como uma criança que apanha, ela fica triste, mas depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitado. Muitas crianças apanham para ser corrigidas. O próprio Deus diz que nós devemos fustigá-la com vara no momento adequado, jamais espancar, mas a correção é necessária. E quando nós o corrigimos, nós tiramos os maus hábitos delas, ou seja, nós levamos ela a compreender o que é certo e o que é errado, e isto fará diferença para toda a sua vida. Assim somos nós cristãos, porque Deus é Pai e nós somos filhos, e Ele corrige a cada um de nós. Quem tem consciência limpa fica firme na crise. Essa é a verdade. Quem tem consciência limpa fica firme na crise. Guardou isso? Porque essa é uma grande verdade. Porque nós sabemos que a santificação é a única maneira de viver unido a Deus. Única maneira. 1 Pedro 1,16 vai dizer assim: pois está escrito: sereis santos porque eu sou santo. Sereis santos porque eu sou santo. Que nós possamos pensar, meditar nessa verdade. A correção divina é necessário para o nosso bem, e que nós possamos compreender essa correção, aceitar a vontade de Deus, descansar na vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, e assim como Paulo, dizer: posso tudo naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado e querido irmão. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra que o Senhor nos concede aos nossos corações nessa terça-feira. Ó Deus, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que nós possamos ter uma vida satisfeita diante do Senhor, compreendendo, Senhor, que o Senhor é justo, que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, e que tudo isso que está acontecendo, Pai, não foge ao seu controle, mas que o Senhor está guardando aquele que te ama, porque tudo aquilo que ocorre, Senhor, vem para o bem daqueles que amam o Senhor, meu Pai. Por isso, Deus, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, seja com todos aqueles, Senhor, que estão necessitando de alguma coisa, que estão tristes, que estão entristecidos, que estão enlutados, que estão, Senhor, talvez envergonhados pelo seu próprio pecado, compreendendo, Senhor, que essa correção
é digna, Senhor, de se abater sobre a sua vida, porque nós somos verdadeiramente pecadores. Mas perdoa os nossos pecados. Ó Deus querido, nós estamos se humilhando diante do Senhor e clamando: sare a nossa terra, Senhor. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus nós te suplicamos por isso. E assim abençoe a sua igreja, abençoe todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, e ouviram esta mensagem, né, que veio de Ti, ó Pai, de onde não há dúvida nem sombra de variação, para ser aplicada ao coração de todos aqueles, Senhor, que aprove ao Senhor ter ouvido e compreendido a Sua palavra neste dia. Nós Te louvamos por tudo e descansamos nos Seus braços e chamamos, Senhor, Abba Pai, de Papaizinho, porque o Senhor nos corrige para o nosso próprio bem. Nós Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, meu amado. Até nosso próximo encontro. Não esqueça, domingo, 19h30, culto ao vivo. E gostaria de tê-lo conosco adorando ao Senhor. Amém? Fique com Deus.